A volta ao chamado inicial com cerejas. Diga comigo, com cerejas. A volta ao chamado inicial com cerejas. A primeira vez que me senti assim, foi assim que Jesus levou a minha avó. Os pastores devem ter conhecido minha avó de Obreira, aquela senhora que falava grosso e orava. O céu tremia, o inferno rachava no meio. Ou mulher para orar e para ensinar a gente, para ter filhos e para puxar a orelha também, né, pastor? Puxou sua orelha, já implicou com seu cabelo, alguma coisa assim. Eu imaginei. Mas não adiantou. Mas muita coisa adiantou. Isso tem a ver com o recomissionamento. O recomissionamento é aquele momento em que a gente entende que muita coisa adiantou. Aquilo que realmente importa, adiantou. Aquilo que não importa, ficou para trás. Preste bem atenção. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Lucas 7, 18. Você conhece esse texto? Você já passou por ele? Assim que minha avó foi chamada por Jesus, eu me vi órfã ministerialmente, porque eu, na verdade, estava sendo discipulada no dia em que ela, na época, na estação em que Jesus a chamou. Ela já tinha cumprido todo o chamado dela, tinha 87 anos de idade e já estava na hora de morar com o pai. Mas a gente nunca está preparado para Deus levar alguém que a gente ama. E não adianta a idade que essa pessoa tenha, sempre será muito difícil de lidar com perdas. Principalmente perdas de pessoas que são professores para nós. A minha avó foi uma professora e sua vida fala até hoje através do meu ministério e do ministério de muitas pessoas. Mas hoje, nessa hora, eu quero falar sobre recomissionamento, chamado indispensável e avivamento. Essa é uma noite que Deus trouxe pessoas aqui que acharam que já tinham acabado, que acharam que já tinham cumprido, ou acharam que não podiam continuar. Mas é exatamente por esse motivo que Deus te atraiu e te trouxe até aqui, para te dizer que você está completamente enganado, redondamente enganado. O teu ministério há de falar até depois da sua morte. E Deus quer te dizer, não tenha medo, tem bom ânimo. Essas cadeias que te prendem não estão falando sobre o final de um tempo, estão falando sobre o início de um outro tempo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diz assim, Lucas 7, versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas as coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou deveremos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por mim. Aleluia. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? O que? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios.
Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga obrigada por sua palavra, Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Senhor, muito obrigada pela tua palavra nessa noite. Nós sabemos que ela já é abençoada, e nós queremos te pedir que ela encontre o caminho, que ela encontre guarida, que ela encontre lugar no coração daqueles que a recebem nessa noite, e que somente a sua palavra seja pregada. Nenhum texto por interesse, por vã filosofia, por orgulho, ou Senhor, por altivez, mas somente a tua palavra encontre abrigo no coração daqueles que necessitam. Usa-me por causa do povo, eu te peço mais uma vez. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é um texto muito forte, porque a pessoa de João Batista para mim é muito importante. Eu estive com Ram, e lá em Israel, no deserto, no nível do Mar Morto, eu conheci os manuscritos, o lugar onde descobriram os manuscritos que datavam de 3.000 anos. Pensem no que é morar num lugar ermo, deserto, ficar se preparando por uma vida, se lavar em águas purificadoras todo o tempo. Havia um ritual que os essênios utilizavam, e entre os essênios havia ali também os escribas. Eles eram muitíssimo separados. Eles se vestiam de linho fino, eles comiam uma dieta específica para não se juntarem com o mundo. Eles eram muito estudiosos, eles eram muito consagrados, eles eram muito diferentes de todos os outros que andavam. E, portanto, alguns historiadores podem afirmar, gostam de afirmar, que João Batista também andava com os essênios. Eu não estou afirmando, estou pensando. Se ele andava com os essênios, é bem possível que ele tenha tido essa experiência de purificação, de separação, de santidade religiosa, ou até mesmo de dedicação aos estudos do Pentateuco, do Antigo Testamento. Quem sabe ele tenha sido, sim, um homem separado, purificado e escondido no seio do deserto. E com certeza, isso eu posso afirmar, a Bíblia me diz que ele foi visitado pelo Espírito Santo. Quando sua mãe e a mãe de Jesus, quando elas se reuniram e se encontraram, o Espírito Santo fez com que as crianças pulassem dentro dos ventres. Significa que ambas foram visitadas pelo poder do Espírito Santo. Portanto, posso afirmar que João não somente foi separado, mas também foi visitado pelo poder do Espírito Santo no Novo Testamento. João é separado, João cresce, João batiza Jesus, João é cheio do Espírito Santo, João prega o arrependimento, as pessoas se arrependem. João tem um ministério maravilhoso, as pessoas andavam a pé no sol, mais de 12 quilômetros no nível do mar, difícil de respirar, difícil de comer, difícil de sair inteiro de uma situação como essa, mas ele tinha uma multidão com ele no deserto. Não é qualquer líder que leva uma multidão pelo deserto, não é qualquer líder que se separa dessa maneira, a ponto de ser seguido por seus seguidores em lugar ermo, sem interesse financeiro, sem interesse para o seu bem-estar, para o seu corpo, sem interesse nenhum para o que ia trazer para casa. Gente que consegue ser seguido até quando está no deserto é gente que conhece o poder do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus se você entendeu isso. Gente que conhece o Espírito Santo é gente que sobrevive no deserto, com muita gente e com pouca gente, não importa, com muita condição, com pouca condição. Líder que conhece o Espírito Santo sobrevive ao deserto. Jesus está dizendo para os discípulos de João Batista: vocês estão achando que todo esse trabalho que vocês tiveram foi em vão? Porque João está preso. Vocês estão querendo voltar atrás daquilo que ele pregou para vocês? Porque vocês estão vivendo uma situação difícil. Vocês estão querendo desistir e pôr em dúvida aquilo que foi pregado por aquele que veio antes de mim. Acordem. Jesus diz isso aos seus discípulos, aos discípulos de João. Acordem. Acordem, porque a minha palavra é verdade. Acordem, porque eu não ungi João à toa. Acordem e vejam o que João ensinou a vocês.
vocês. Pronto, abram os olhos dos cegos, levantem-se os coxos, ressuscitem os mortos. E depois de uma aula prática daquilo que havia sido profetizado, ele diz aos seus discípulos, aos discípulos de João: voltem e digam ao encarcerado, digam ao prisioneiro do meu amor, digam uma palavra a ele: João, está tudo certo, está tudo funcionando, está tudo garantido. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e aos pobres, olha, digam isso ao João, digam isso ao João, aos pobres, finalmente aos pobres é pregado o reino dos céus. Eu imagino aqueles homens correndo na direção de João Batista, eu imagino eles revigorados pelo poder da palavra do Espírito Santo, correndo, correndo, correndo na direção do prisioneiro do amor, dizendo: olha, João, eu não sei o que vai acontecer com você amanhã de manhã, eu não sei se você acorda vivo, mas eu tenho uma palavra para você, valeu a pena. Jesus está dizendo: bem, bom trabalho, muito bem feito, continue, João. Eu vim aqui dizer para você, eu não sei o que você está atravessando, quais são as cadeias que tem te segurado, eu não sei se você está diante de uma ameaça de morte, mas Deus mandou dizer para você: muito bem, querido, eu te amo, eu não abro mão de você. Você pode estar em cadeias, você pode estar em sofrimento, mas eu mandei uma tropa na tua direção para te dizer: o Evangelho continua funcionando, ele é o mesmo Evangelho, não desanime, o Evangelho está vivo, a palavra de Deus é poder. Olha, não desanime agora, não deixe agora tudo aquilo que Deus falou para você que aconteceria. Não vá dormir angustiado, não vá dormir em depressão. Jesus está vivo, Deus continua sentado no seu trono, e o Evangelho continua sendo pregado. Você pode ter sido decepcionado por homens, você pode ter sido perseguido por outros, porque eu preciso te dizer uma realidade: gente que diz para não casar com a mulher do irmão é gente que vai ser perseguida. Eu nunca vi alguém que prega o Evangelho por não ser perseguido. O Evangelho puro gera perseguição. Dizer na cara do outro assim: larga essa mulher, que essa mulher não é tua, essa mulher é do teu irmão. Espero que alguém vai pedir sua cabeça na bandeja, é líquido certo. Dizer: larga essa amante, volta para tua mulher, tem um preço. Pregar um Evangelho não popular, quando eu digo para você não dormir com o seu namorado na sua cama, isso é um preço, existe um preço a ser pago para pregar o Evangelho puro. O problema é que em dias de aflição as pessoas afrouxam, e não é o caso desse grupo. Em dias de aflição o discurso fica brando, porque é importante agradar a audiência. Em dias de aflição temos que nos adaptar, porque senão o povo embora. Mas eu prefiro um grupo no deserto, ouvindo a palavra viva, do que uma multidão de gente perdida, que envergonha o Evangelho. Parabéns, João! Ele está pregando comigo. Parabéns, João! É o João. Uma vez eu fui fazer um DVD dentro da comunidade de Vigário Geral, e eu confesso a vocês que o diabo tentou por alguns anos me impedir que trabalhasse ali, eu nem sabia disso. Em algum momento da eternidade eu devo ter soltado essa oração, não é possível. Mas eu sou carioca, eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, sou cria de Irajá, do subúrbio, né? E meu marido também, criado no Morro do Juramento, então arma, bandido, essas coisas pra gente não é grande coisa, a gente já cansou de ver. E eu estava me preparando
Para começar profetizando, nós tínhamos uma van cheia de mapas, nós ganhamos essa van de presente, de oferta de um empresário, nós estávamos viajando e andando com aquele mapa na nossa van e fazendo a obra de Deus na direção correta, algo tremendo, algo muito poderoso sobre nós, uma unção de ousadia, na época dos tambores, uma unção de ousadia, lembra disso? Foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia, marido, para anunciar o ano aceitável do Senhor a ti. Mas, indo pregar o projeto Vida Nova de Arejá, alguns bandidos fecharam o nosso carro e o meu motorista, que já não era muito bom da cabeça, resolveu roletar a blitz de bandidos, bateu com a nossa van, derrubou os carros deles e a nossa porta da van caiu e ficou arrastando no chão com os mapas todos para trás. Meu filho estava dentro do carro, a equipe toda de músicos, os intercessores, uma discípula da Colômbia, a Rebeca, que é diretora artística nossa até hoje, e nós começamos a brincar de A Vida é Bela, né? Ventinho, uhul! Meu filho, ventinho. Aquilo foi criando em mim uma resistência em alguns lugares. Durante algum tempo eu sofri do tal do estresse pós-traumático. Eu não sei quantos já ouviram falar disso, mas só dá em gente, não dá em parede, não dá em árvore, não dá em poste, só dá em gente. Graças a Deus os prédios não têm estresse pós-traumático, só as pessoas que têm. Entendeu? Os líderes têm. Os pastores têm. Gosto de gente que sangra. Gente que sangra me faz lembrar que Deus não ama mais o outro do que me ama, entendeu? Porque tem gente que é tão de plástico que eu começo a pensar que Deus ama mais o cara do que a mim, porque eu não sou de plástico, eu sangro. Então eu entrei numa crise com a violência. Pertinho disso, meu filho foi ameaçado de sequestro. Pronto, agora você vai de casa. Gente, a vida da gente pode virar um deserto da noite para o dia, mesmo quando a gente está fazendo a vontade de Deus. A vida da gente pode virar um deserto da noite para o dia, mesmo quando estamos pregando o que Deus mandou a gente pregar, e principalmente porque estamos fazendo isso. Alguns anos nós passamos por investidas terríveis do inferno. E eu me lembro que quando chegou um tempo em que eu vi a possibilidade de gravar um DVD dentro da comunidade, e já tinha passado um tempo desses acidentes, todas essas investidas, eu me esqueci. Eu estava curada do medo. Porque a gente esquece. Quem vive perigosamente para o Evangelho esquece mesmo. E nós estávamos dentro da comunidade, uma comunidade conhecida na época, e hoje nós sabemos que Deus está mudando a história dessa comunidade. Glória a Deus por isso. Pela chacina de Vigário Geral, quando 20 e tantas pessoas foram executadas, entre esses 20 e tantos, 8 eram crentes, estavam na hora da sua devocional para dormir enquanto foram executados. E Deus falou comigo sobre a gravação de um DVD no local onde o crime havia acontecido, e Deus me falou sobre o desagravo. Sabe o que é desagravar? É fazer algo contrário, na mesma proporção daquilo que foi feito. Deus falou comigo: vá ao local onde houve esse crime e faça o contrário. Como é que alguém faz o contrário de matar? Ressuscitar, dar vida. E nós começamos um projeto, e havia uma ONG funcionando lá, o AfroReg. Nós fomos lá desenrolar com eles. A gente pode usar aqui esse palco e tal. Eles disseram: bem-vindos, pode entrar. Eu não sabia onde eu estava me metendo, pessoal. Chamamos os irmãos pelo rádio, gravação em Vigário Geral, dia tal, assim, porque na verdade eu entrava e saía ensaiando, todos os irmãos da comunidade juntos, as crianças tudo agarrado comigo, então juntos, gente. Eu, hein, bem melhor. A filha da Cassiane diria: como é quem é? A Laura diria: como é que é? Eu entrei na comunidade, gente. As minhas amigas, sabe que eu tenho as irmãs tajazeiras que andam comigo, né? A Isla, a Islane, a Josiane, nós somos um grupo, uma gig maravilhosa de intercessão, oração e amizade.
E as minhas amigas tiveram noção do que estava acontecendo, do que eu estava aprontando, e começaram a orar escondido de mim, começaram a se juntar, e uma delas teve um sonho, que eu chegava para a gravação e começava a chorar que as minhas amigas não estavam lá. Se juntaram na hora que eu ia entrar no carro para ir para a gravação, elas brucutu entraram no carro comigo. Eu falei, não, mas vocês marcaram minha hora, meu bate local. Tudo, elas, estamos indo com você. E quando nós começamos a entrar, tem uma saída na linha vermelha que desce na comunidade, que normalmente o povo que desce ali não sobe nunca mais. Não por causa da comunidade, mas por causa do tráfico de drogas. E é um lugar que você não pode cair quando você veio do aeroporto internacional. Você sabe onde é, né? Não pode descer, proibido. Não obedeça o GPS, mas Jesus vai mudar aquela comunidade. Tem muito crente ali dentro, tem muita gente boa ali dentro, trabalhando para mudar. Bom, as minhas amigas entraram comigo, e quando nós entramos por esse lugar onde as pessoas não podem entrar, e de repente as pessoas estavam vendendo droga, começaram a guardar todas as suas bancas, os homens armados começaram a esconder as armas, e eu percebi que algo diferente estava acontecendo. Quando eu cheguei no prédio em que eu ia me arrumar, eu pensei, por que eu chamei na rádio toda a população brasileira para estar na comunidade de Vigário comigo? E comecei a tremer. Eu falei, meu Deus do céu, os adolescentes vão entrar aqui de todo lugar do país. Comecei a ter um pânico. Falei, porque eu já sou da casa, todo mundo me conhece, a pessoa que mora aqui já é daqui, está tudo combinado, tudo certo. Mas os que não são convidados, como será? Eu sei que a multidão começou a entrar, gente. A multidão começou a entrar. Literalmente a igreja invadindo a comunidade com amor, sabe? Todo mundo agarrado, todo mundo abraçado, perguntando o que podia fazer pelo outro. E chegaram cedo, pessoas de outro estado, vieram de São Paulo, vieram do Nordeste e foram entrando exatamente como eu entro, dizendo, e aí pessoal, e aí qual é a galera, tudo firmeza, tudo bem? Os traficantes guardaram as suas bancas, os bandidos guardaram as suas armas e vieram para a gravação. Quando eu subi no palco, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu senti mais a presença de Deus na minha vida, naquele palco, do que em toda a minha história de existência, porque ali era Deus e o espírito de violência, ou a necessidade do povo. Eu preciso te dizer que Deus usa a gente de uma maneira sobrenatural por causa do povo, não é por causa da gente. Quando eu subi, que eu olhei a multidão, eu disse, Jesus, o teu povo está aqui, essa comunidade é sua. Essas crianças são suas. Esse povo humilde que está aqui, jejuando e orando há anos, sofrendo. Senhor, quantas mães de oração estão com seus joelhos dobrados agora, e os filhos se envolveram com o tráfico. Deus, essa é a noite. Me usa de com força, Jesus, que eu estou aqui. E eu comecei a cantar. Lá, lá, lá. La la la, la 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 la. Borboletas pra cá, borboletas pra lá, la la la. As pessoas foram se conhecendo, abrindo a porta, foi subindo gente em cima das casas que eram de cimento, as que eram de barraco, todas as casas. A comunidade é maravilhosa, gente. O povo com as casas coloridas e cantando, e nós gravamos, foi tremendo, foi sobrenatural na hora do apelo. Deus falou comigo, não pede hoje o apelo, não abre esse rio aqui hoje não. Tem gente, passou um cara com um quadradão de cocaína para mim, lá, 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 faz, oi, Jesus quer te salvar, lá, 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 e lá fomos nós. Carro de gravação, gente, equipe, mais de 40 pessoas na minha equipe, todas as câmeras do mundo, dentro da comunidade. Por que eu botei tantas câmeras naquele lugar, meu Deus do céu? Como é que eu vou fazer o apelo agora? Eu pensava, não posso nem fazer o apelo. Tem gente aqui que não pode nem botar a cara para fora, vai ser preso. Então vamos cantando, lá, 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 lá. Marido parou, tocou uma bossa nova. Tá com um pedacinho, já vou acabar hoje, eu prometo. Pode chorar, meu Deus. Bossa nova. Pode chorar. O helicóptero da polícia tinha sido derrubado. 5 policiais dentro. Minha mãe fez essa música. Obrigado, Deus.
brasileiro, por me fazer nascer no Rio de Janeiro. Obrigado, Deus, por me fazer brasileiro, por me fazer nascer no Rio de Janeiro. Mas sabe, Deus, a coisa que tá feia, meu coração se aperta e chora ao ver o rumo que a história que tomou. Mas sei também que a tua palavra declara, sem receio me fala solução pra tudo isso. Se o povo orar, se humilhar, se arrepender e te buscar, a cura logo irá brotar e o rio será chamado então cidade da paz, cidade da luz, cidade sorriso, cidade verão, cidade do amor, cidade de Deus, cidade de Deus. Cidade de Deus. Aí terminou com essa assim, ó. Cidade maravilhosa. Quando eu vi onde eu estava, e o que a gente estava cantando, e o que a gente estava fazendo, eu falei, Fernanda, tu é doida. Tu entrou, tu vai sair. E aquela noite foi uma noite de avivamento. Para a glória de Jesus, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Deus falou comigo, não abre o corredor, senão vai ter que entregar geral para a polícia. Faz o apelo daí. O povo vai procurar as igrejas e vai largar o crime. Faz o apelo daí. Que tem mãe orando dentro de casa para isso acontecer. Faz o apelo daí. Usa a tua arte, Fernanda. E eu com toda a minha força preguei e cantei aquela noite inteira. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. E eu pensei, Senhor, o que será de nós? O Senhor precisa intervir na nossa vida. E eu lembro que eu ouvi Deus dizendo para mim assim, e foi a única vez que eu ouvi isso acontecendo. Deus falou para mim assim, Fê, Deus me chamou de Fê, gente. Fê, parabéns. Meu sonho nunca foi ganhar o Grammy. Glória a Deus pelo Grammy, né, gente? Amém. Ele tem seu lugar, ele tem seu propósito. Meu sonho nunca foi ganhar disco de ouro, platina, isso, aquilo. Eu estudei o Evangelho, fiz teologia, um pouquinho só, para pregar aos pobres. Para fazer canjiquinha do norte, igual minha avó. Para receber os enfermos em casa e pôr as mãos sobre eles. Às vezes o sucesso pode ser uma prisão. O sucesso errado pode ser uma prisão. Ele só é derrocado, o sucesso errado, quando ele é utilizado para a glória de Deus. Eu não digo que o sucesso é mau. Eu não digo que o sucesso está errado. Ele só é mau, o sucesso está errado, quando ele não é usado para a glória de
Existem pessoas aqui hoje que precisam ouvir de Deus. E parabéns. Não perca a esperança. Outros precisam dizer: Jesus, se quiser me prender, me prende. Eu vou até o fim. Eu não vou negociar o que eu tenho para dizer. Tem outros que estão se sentindo prisioneiros de prisões que Deus nunca autorizou. São as prisões do medo, são as prisões do pecado. Ser preso porque se pregou o Evangelho é glória. Ser preso porque se está em pecado é morte. Vamos ficar de pé. Existem pessoas aqui hoje que precisam voltar ao começo. Voltar ao Jordão. Precisam entender que o Evangelho não morreu, ele continua vivo. Precisam entender que Jesus continua o mesmo, aquele mesmo Jesus que você conheceu quando você era criança. Pessoas que precisam conhecer e entender que o Espírito Santo é aquele mesmo. Ele está aqui entre nós hoje, Ele vai te restaurar. Eu vim aqui te dizer: não perca a esperança. Os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Nem todos se venderam, nem todos se entregaram. Deus conta com você. E Ele quer te dizer: bom trabalho, continue pregando. Se você hoje quer ser liberto da prisão do pecado, da prisão do vício, da prisão da incredulidade, eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você quer voltar para Jesus hoje. Se você quer ser útil no seu sucesso, se você quer ser útil na sua instrumentalidade, na área que você se encontra hoje, você quer dizer: Deus, eis-me aqui, me usa. Aonde o Senhor quiser me colocar, me usa. Venha entregar-se aos pés de Jesus. Eu quero orar primeiro por aqueles que querem voltar para Jesus e por aqueles que querem aceitar Jesus. Há um doce Espírito aqui. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Ele está te salvando. Vem à frente, doce. Se te achas salvo, e ao invés, se estás débil, oprimido e sem vigor, enche-te de a presença do Senhor. Vem voltar pra Jesus.
Senhor, nós te apresentamos essas pessoas que estão à frente. Te apresentamos também aquelas que não vieram. Te apresentamos aquelas que ainda vão decidir. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar com o teu povo aqui no altar. Obrigada, Senhor, pela presença do teu Espírito, pela tua palavra que é viva e que faz. Obrigada, Senhor, pela colheita dessa noite, porque atrás de cada uma dessas pessoas eu vejo uma multidão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Pastor Márcio, em frente. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós cremos que Jesus perdoa todos os pecados. Nós cremos que Jesus voltará. Nós cremos que Ele morreu na cruz por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia. Nós cremos que Ele subiu em carne, e assim como Ele subiu a qualquer momento, Ele voltará. E enquanto estamos aqui na terra, cremos que a palavra, ela é tudo o que precisamos para viver. Ela é eficaz, mais poderosa do que faca, espada de dois gumes. Cremos que o Espírito Santo está na terra. Cremos que tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Que tudo que a Bíblia diz que eu sou. E aonde a Bíblia diz que eu vou. E isso faz tudo. E sobre vocês aqui na frente está tudo isso que eu disse hoje. Enche o coração de esperança. Valeu a pena. Amados, valeu a pena. Não foi em vão. Se fosse uma vida, valeria a pena. Amém. Valeu a pena. O Senhor é bom. Você tem sido fiel. Amém? Pai, coloca essas vidas. Amados que estão aqui à frente, Senhor, não ficam forçados. Mas vieram, amado, reconhecer que precisa se aproximar do teu altar, Deus. Precisamos viver na tua presença, Deus. Por isso, Pai amado, eu te peço agora, Senhor. Pai amado, derrama a tua bênção sobre essas vidas. Seja qual for, Senhor, as lutas, nós declaramos que nessa noite vai ter vitória nessas vidas. Eu declaro que nessa noite o poder de Deus, Pai amado, desceu sobre essas vidas. E tudo aquilo que o inimigo traçou, planejou, Senhor, nessa noite, o Senhor arrancou com a sua mão poderosa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu declaro vitória para a honra e glória do teu santo nome. A palavra de Deus fala que nosso Deus é Deus de promessa. Não é verdade? Mas a única vez que ele fala que a festa do céu é salvação. E hoje tem festa do céu. Bate na porta. Bate na porta.